Boa noite. Lidera o Partido Comunista há 8 anos e afirma que está com energia para continuar se essa for a vontade do Comitê Central do Partido. Nos próximos 30 minutos, de caras com Jerónimo de Sousa. Boa noite, Jerónimo de Sousa. Muito obrigada por esta entrevista. O PCP quer eleições já? O que o Partido Comunista Português propõe neste momento é a necessidade fundamental de uma ruptura e de uma mudança de política. Obviamente também de quem executa, tendo em conta a situação do país, tendo em conta esta caminhada para o desastre com que os portugueses são confrontados, e nesse sentido nós consideramos que essa ruptura é fundamental, que este governo é um governo já do passado, um governo com uma base social de apoio cada vez mais reduzida e que, nesse sentido, deveria ser derrotado. Obviamente a pergunta que me faz, portanto, coloca esta questão sempre, mas sempre há uma possibilidade de dar a palavra ao povo num quadro institucional, num quadro de uma solução institucional. Naturalmente a questão das eleições deve estar presente, que é um direito do povo, não é? Mas como é que o governo poderia ser derrubado se tem uma maioria no Parlamento? Bom, em primeiro lugar, tendo em conta a realidade social. Nós hoje verificamos por parte de diversos setores da sociedade portuguesa, não só dos trabalhadores, obviamente, que têm sido o motor dessa luta, mas hoje setores intelectuais, agricultores, pequenos empresários, designadamente da restauração, da construção civil, forças militares, forças de segurança, um conjunto de setores que... A ver, que mecanismo é que o Jerónimo de Sousa está a ver que pudesse conduzir ao derrubo do governo? Obviamente, criando-se aqui uma situação insustentável. Num governo que está a afundar o país, existe uma solução, designadamente o próprio Presidente da República tem essa capacidade constitucional de demitir o governo, portanto, e encontrar uma solução, designadamente a convocação de eleições. Mas é esse apelo que o senhor faz hoje ao Presidente da República? Não, o apelo que nós fazemos é aos portugueses, fundamentalmente, para que continuem a lutar para pôr fim, portanto, a esta política de desastre e ao governo que a executa. Esse é um elemento fundamental, tornar a situação cada vez mais clara destas largas alianças e convergências sociais que existem, particularmente por quem está a ser atingido por esta política. E nesse sentido, obviamente, hoje ninguém duvida disto. O governo já não tem uma base social maioritária na sociedade portuguesa. O PCP diz isso com base nas sondagens e nas manifestações que têm existido? Olhando não só para essas manifestações, para a luta que se tem desenvolvido, mas também para um pulsar que se sente, particularmente quem anda no terreno, quem anda aí em muitos locais, localidades, em setores, apreende, portanto, esse sentimento profundo de rejeição por parte da maioria do povo português desta política. Mas do seu ponto de vista isso só poderia acontecer com a intervenção do Presidente, não há outra alternativa? Não estou a ver, portanto, enfim, este governo está, digamos, obcecado, embora, portanto, um pouco acossado, mas está muito determinado em prosseguir a sua obra. Portanto, está mandatado pelos portugueses para fazer isso? Sim. Ganhou as eleições há pouco mais de um ano? Podíamos discutir da questão da legalidade deste governo, que admitimos. A questão está, digamos, na sua legitimidade. Porque um governo que... Quer dizer, o governo foi eleito pelos portugueses, Jerónimo de Sousa. Com base em quê? Com base num programa, com base, portanto, em propostas, em promessas, e chegando ao poder, portanto, a verdade é que, portanto, este governo, por exemplo, alguma vez ouviu anunciar o corte do 13º, do subsídio de férias, do subsídio de Natal? Alguma vez ouviu falar, digamos, neste brutal aumento dos impostos? E que solução de governo... Isto em campanha eleitoral. Que solução de governo é que o senhor antecipa caso houvesse eleições antecipadas? Bom, essa pergunta pressupõe uma outra. Que política é que um futuro governo deve executar? Nós consideramos e definimos isto como uma política patriótica de esquerda que tenha grandes eixos centrais, designadamente da necessidade
de resolver os problemas hoje do endividamento através de uma renegociação da dívida, de um outro elemento fundamental da necessidade que temos, como pão para a boca, de aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa produção nacional, de devolver os direitos que foram roubados aos trabalhadores e aos reformados, de desenvolver, proteger as funções sociais do Estado. Este é, digamos... Esse era o programa que o senhor considera que o próximo governo deveria adotar. Mas eu estava a perguntar que partidos é que o senhor está a ver num próximo governo? Nós, portanto, a nossa proposta, portanto, enfim, que, tendo em conta este desenvolvimento impetuoso da luta dos trabalhadores e do povo português, que esta questão é fundamental para a criação de um governo, como disse, patriótico e de esquerda, composto por forças... Mas identifica as forças? Sim, portanto, hoje, se me perguntar, portanto, enfim, essa alternativa está aqui, portanto, ao virar da esquina, tendo em conta hoje o comprometimento gravíssimo do Partido Socialista com esta política, com o Pacto da Agressão, portanto, o chamado Memorando da Troika, naturalmente é muito difícil. Mas olha que o mundo move-se. O mundo move-se, portanto, e o que hoje parece imutável, o que hoje parece intransponível, obviamente que com esse fator determinante mas o PCP, da luta de todas as classes de monopolistas... O PCP acha que se houvesse eleições, e nomeadamente o Partido Socialista as ganhasse, o PCP poderia participar nesse governo? Por isso mesmo eu pus como primeira questão, portanto, como questão principal, fundamental, definir que política é que esse governo vai fazer. Se é para nos oferecessem, enfim, imagino que nos ofereciam um lugar no governo para continuar, portanto, esta política que está refletida nesse memorando de Pacto de Agressão, obviamente não façam isso, porque isso era trair aquilo que neste momento andamos a dizer. Quem tem que mudar é o PS. Quem tem que romper com esta situação é o PS, não é o PCP, que claramente afirmou desde o princípio que é preciso, de facto, uma política diferente e um governo capaz, portanto, de executar e não comprometido como, designadamente, o PS. Se o PCP está tão desejoso de que esta maioria caia e de que um novo governo surja, porquê é que votou o PEC 4 que conduziu ao derrubo do anterior governo socialista e abriu a janela para este governo poder entrar? Bom, é importante lembrar que não foi isso que demitiu o governo. Portanto, o que foi na sequência disso que o governo se demitiu? Portanto, Sócrates demitiu, se fosse embora, como é sabido, mas o PCP aceitou a decisão. Nem foi eu até creio que nem foi bem o PS. Eu acredito mais que foi, portanto, os banqueiros, lembra-se que na altura reuniram e decidiram. Mas a minha pergunta tem a ver com isto. O Jerónimo de Sousa está arrependido desse voto? Não, portanto, porque aquilo era, no fundo, portanto, esse pacto de agressão fatiado. Foi o PEC 1, foi o PEC 2, foi o PEC 3, foi o PEC 4. Todos eles com medidas que, portanto, estão consubstanciadas nesse documento assinado pelas troicas nacional e estrangeira, que... na prática, levariam, no essencial... Portanto, não vê nenhuma diferença entre a política desenvolvida pelo atual governo e a política desenvolvida pelo anterior governo, liderado por José Sócrates? Repare, e é por isso mesmo que nós damos relevância ao facto do PS ter subscrito esse mesmo memorando, porque estamos a falar, quando falamos do memorando, estamos a falar de um documento genérico. Enquanto o PS mantiver ao lado deste memorando, não há qualquer possibilidade do Partido Comunista ter algum diálogo para um possível governo alternativo ao atual com o PS? Obviamente, este é um problema, portanto, não é um problema do PCP, é um problema do PS. Como é que nós, portanto, enfim, que andamos aqui, portanto, numa luta tremenda, portanto, enfim, com iniciativa, com proposta, digamos, poderíamos, enganando o povo, porque é disto que se trata, enganando o povo, integrando, portanto, um governo para fazer a mesma política no essencial. Nesse sentido, não podem contar connosco, porque a nossa obrigação, o nosso dever é perante o povo português, mesmo daqueles que não votam em nós. Portanto, nós consideramos que uma política de verdade pressupõe alternativa política, mas uma política alternativa, porque senão vamos cair no mesmo. Quem executa essa política? O PCP está à espera de receber uma carta de Pedro Passos Coelho convidando-o para o debate sobre a refundação do Estado e sobre os limites das funções sociais do Estado? Eu creio que Passos Coelho conhece bem as nossas posições, portanto, obviamente ninguém o impedirá de mandar qualquer carta, mas o problema não está na carta, mas nos conteúdos e nos objetivos.
porque nós estamos neste momento em discussão do Orçamento de Estado na especialidade. Um orçamento brutal que os portugueses vão verificar em janeiro, portanto, mais cortes nos seus salários, mais aumento dos impostos, menos reformas e pensões, menos funções sociais do Estado e, na fase que ainda estamos, já o Governo anunciou que, pronto, aprovemos isto e a seguir vem mais 830 milhões de medidas adicionais, sacrificando mais os portugueses. Ainda estava nesta referência e vem anunciar, portanto, a refundação, portanto, enfim, este eufemismo da refundação, dizendo que são precisos mais 4 mil milhões de cortes sociais, porque é no essencial, portanto, que isto aponta, num processo de fuga para a frente que consideramos, portanto, Mas o PCP tem algum contributo a dar para esse debate ou entende que o atual modelo é sagrado e não pode ser mexido, não pode ser alterado? Não, o que nós consideramos é que é preciso combater, portanto, esta demagogia, esta hipocrisia do Governo, considerando que, diabolizando as funções sociais do Estado, estamos a falar da saúde, da segurança social, estamos a falar da educação, é disto que estamos falando. E como é que se pode entender que, neste quadro que estamos a viver, em que o tal empréstimo da Troika, os tais 78 mil milhões de euros, 12 mil milhões foram direitinhos, não foi para as funções sociais do Estado, não foi para pagar salários, não foi para pagar reformas, foram direitinhos para o setor financeiro, para a banca. Para além desses 12 mil milhões, enfim, portanto, 6 mil milhões já foram consumidos, 6 mil milhões estão, digamos, em depósito na banca, mais 35 mil milhões de garantias bancárias. Quer dizer, não há dinheiro para as funções sociais do Estado. Houve dinheiro para o BBN, houve dinheiro para o BPP, houve dinheiro para as parcerias público-privadas, nunca há dinheiro para a saúde. O senhor vê a economia a funcionar sem os bancos? Ou sem um sistema bancário sólido? Não, o que nós vemos é que, fundamentalmente, o interesse de Portugal e dos portugueses reside na sua capacidade económica, no seu desenvolvimento soberano. Aquilo que se tratou e que estamos a assistir, e os portugueses cada vez vão mais percebendo, é que a tal ajuda foi para ajudar precisamente alguns daqueles que tiveram mais responsabilidades na crise. Foi você, fui eu, portanto, enfim, foram os portugueses que trabalharam. Foram esses, não foram. Foi quem viveu na especulação, quem ganhou rios de dinheiro, fortunas imensas com esse processo da bolsa, especulação. E foi para esses que foi o dinheiro. Para votar um aumento de impostos para manter as atuais funções sociais do Estado? Aumentar os impostos do capital, as transações financeiras, as operações bolsistas. Enfim, portanto, procurar, portanto, aumentar os impostos das grandes fortunas, dos grandes grupos económicos. É possível, porque não se entende. E repare, com este Orçamento de Estado que está ainda em fase de especialidade, o Governo vai sacar a quem trabalha e a quem vive da sua reforma e da sua pensão 2 mil milhões de euros. Ao capital vai buscar, portanto, cerca de 280 milhões. Ou seja, por cada 10 euros que quem trabalha vai pagar, portanto, o capital vai pagar 1 euro. Ora, isto demonstra a falsa equidade que o Governo anuncia. Portanto, e aqui, portanto, em termos de política fiscal... Mas o PCP não vai, por essa razão, e por causa disso, estar ao lado do Bloco de Esquerda no pedido de uma fiscalização preventiva do orçamento, ou vai? Nós temos aqui, portanto, uma diferença de opinião, portanto, em relação ao Bloco. Aquilo que nós dizemos é preciso lutar agora contra este Orçamento do Estado, procurando impedir da sua aprovação. Esse processo que está proposto, digamos, visa queimar uma etapa. E nesse sentido, portanto, obviamente, é sempre um recurso institucional que deve ser considerado, mas a luta, mais do que a luta institucional, deve ser a luta deste povo para impedir que isto se transforme em lei, uma lei de saque, aqui com este orçamento para 2013. Na próxima segunda-feira, Angela Merkel, a chanceler alemã, vem a Portugal. O Jerónimo de Sousa vai estar na frente das manifestações que estão a ser organizadas para receber a chanceler alemã? Eu creio que há um sentimento profundo por parte de muitos portugueses que é a sensação de que a dona da colónia vem visitar, portanto, Portugal. Não é
não é, digamos, manifestações contra a chanceler em si mesmo, a chanceler alemã, no quadro das nossas relações internacionais. O problema é que a senhora Merkel tem assumido publicamente, digamos, um posicionamento de mandante, de decisora do nosso destino coletivo, designadamente, por exemplo, recentemente, dizendo, bom, a austeridade para vocês é mais 5 anos. Com que direito? Com que direito é que essa senhora, portanto, digamos, já decide como é que vai ser o futuro de Portugal? E, nesse sentido, eu creio que os portugueses fazem bem em manifestar, digamos, o seu repúdio, uma grande afirmação da nossa soberania, de repúdio por esta intervenção, tanto, e por esta concepção neocolonial, tanto que existe, por parte de um diretório de potências da União Europeia, onde se destaca particularmente, como é sabido... Mas o senhor vai estar nessa manifestação ou não? Obviamente, se a vida me permitir, portanto, lá estarei afirmando a nossa soberania, porque eu acho que é um momento importante, não para, enfim, chamar nomes, mas dizer à senhora Merkel que em Portugal, portanto, devem mandar os portugueses e que em Portugal, portanto, é o português que decide do seu futuro. O PCP está por trás das manifestações que se têm multiplicado em cada visita de membros do governo pelo país? Carlos, você desculpe, mas eu, enfim, ainda sou do tempo do antes do 25 de Abril, em que cada manifestação, cada protesto, a polícia política, portanto, e o governo fascista dava logo, isto são comunistas. Ou seja, qualquer luta, qualquer ação, qualquer mobilização, lá estão, portanto, certeza que são comunistas. Ou não? Obviamente estamos nesses protestos, mas pensar que são só os comunistas que hoje protestam e lutam é um engano tremendo. Nesse sentido, o Primeiro-Ministro disse-lhe assim, olhos nos olhos no Parlamento, que o PCP era responsável por instigar essas manifestações. Pois, não, quem instiga essas manifestações... Mas acabou de dizer que, de facto, militantes do PCP estão nessas manifestações como agricultores, como pequenos empresários. Sim, senhora, estão ao lado de outros homens, mulheres sem partido, ao lado até, se quiser, portanto, eu digo isto com conhecimento de causa, ao lado de homens e mulheres que votaram no PSD. Que hoje protestam contra, portanto, esta política, atingidos que estão nos seus interesses e nos seus direitos. É uma visão estreita pensar que, enfim, portanto, nós honramos muito estar, portanto, na primeira frente do combate a esta política e a este governo, mas não subestimem este elemento que eu estou aqui a referir. Hoje são muitos aqueles, incluindo que votaram nestes partidos do governo, que estão em protesto, estão em luta e estão, portanto, connosco neste objetivo de pôr fim a esta caminhada para o desastre. E o senhor condena as vaias e os insultos que já aconteceram em alguns casos? Bom, eu nestas matérias penso sempre num poema de Brecht. Ele dizia que todos falam do rio que é violento e não falam, portanto, das margens que o apertam. E neste sentido, a coisa mais violenta e o maior insulto que existe é a política deste governo, que está a levar à destruição de vidas, a levar a que muitos portugueses percam o emprego, a levar a que muitos portugueses percam a sua casa, a levar a que a juventude, portanto, procure como solução emigrar, que, portanto, hoje os pequenos empresários são arruinados. Limites nesses protestos? Ou acha que, por exemplo, situações de né? alguma violência que tem existido, o PCP, como é que se posiciona perante elas? Condenas ou aceitas? Conhecem o Partido Comunista Português, sabem que nós somos combatentes muito determinados, não temos medo das palavras, mas não é, portanto, prática nossa, portanto, o recurso ao insulto. Portanto, nós valorizamos muito a luta consciente, organizada, com objetivos, porque é disso que o governo tem medo, mas de qualquer forma insisto muito nesta luta. Não há maior violência que a política deste governo em relação à vida. Mas acha que o governo tem receio das manifestações organizadas, não tem tanto receio das manifestações espontâneas, que têm sido justamente as maiores? Aliás, a maior manifestação das últimas décadas, que aconteceu no dia 15 de setembro, não teve na sua origem e na sua organização os partidos políticos. Eu não vou contar por metro quadrado, tanto os manifestantes como tanto alguns órgãos de comunicação social fizeram. Não foi necessário porque era demasiado evidente. Tal como evidente foi aquela grande manifestação no terreno de Paço, tanto que, digamos, teve uma participação muito elevada. Mas o senhor acha que essas manifestações não são eficazes? Essas manifestações, eu quero sublinhar, nelas participaram muita gente, portanto, homens, mulheres e jovens,
profundamente generosos, preocupados com o seu futuro, tanto de crítica, tanto a este governo, a esta política. Nós isso valorizamos. Aliás, marcamos presença nessas manifestações. Você ouviu as palavras do Cardeal Patriarca de Lisboa, que disse que não é a rua que deve governar o país e, portanto, considerando que estas manifestações são um pouco inconsequentes. O senhor Cardeal disse isso perante uma manifestação muito grande em Fátima, não foi? Mas uma manifestação de outra natureza. Pois, está bem. Cada qual, portanto, enfim, faz as opções que quer. Nós não... Essas palavras ficam para quem as produz. O que nós queríamos dizer é que hoje muitos trabalhadores, trabalhadoras, católicos, crentes, que atingidos na sua vida, nos seus direitos, lutam nessas manifestações, nessas ações, porque percebem que a situação que vivem é insustentável. E nesse sentido, portanto, enfim, é uma opção do Sr. Cardeal, que eu não quero comentar, aquilo que me leva, digamos, a uma grande sensibilização é ver muitos católicos, muitos trabalhadores estarem connosco nesta luta. Uma das soluções que o PCP tem apresentado para Portugal sair desta crise é a renegociação da dívida. Eu pergunto-lhe que percentagem da nossa dívida é que acha que nós não vamos ser capazes de pagar? Bom, há aqui duas questões que eu gostaria de sublinhar, se me permite. Em primeiro lugar, é o montante da dívida, que ultrapassa o PIB. 117% do PIB. E em segundo lugar, há o serviço da dívida. Um serviço da dívida que nós vamos ter de pagar, tanto no próximo ano, em juros, exatamente, só em juros, mais de 7 mil milhões de euros. Ora, é sabido que isto representa 4% do nosso produto interno bruto. Isto significa que, das duas uma, ou nós procuramos renegociar a dívida com os credores, particularmente fazendo a distinção daquilo que é dívida legítima e dívida ilegítima, em que nós, e estamos todos de acordo... E como é que faz essa distinção? Designadamente aqueles lucros que resultaram da especulação, que resultaram, portanto, enfim, de... Mas tem essas contas feitas? Aliás, nós colocamos, portanto, ao Governo, já em requerimento, a exigência da estruturação da dívida, porque os portugueses não conhecem. O Governo vai anunciando lá nos mercados, portanto, lá fora, essa estruturação. Os portugueses não conhecem. Era importante saber o que é dívida pública, o que é dívida privada, o que é, portanto, enfim, dívida que resulta, enfim, de nossos compromissos internacionais e daqueles que portanto, são, no nosso entendimento, dívida ilegítima. Depois, também, a nossa proposta de renegociação tem a ver com isto. Nós precisamos de crescer economicamente. Creio que há um consenso nacional com esta ideia. Sem produzir mais riqueza, nós não conseguimos sair desta situação. Nem pagar a dívida sequer. Então, por exemplo, usando até uma experiência que a Alemanha teve depois da Segunda Guerra Mundial, em que, cativando 2,5% daquilo que são, portanto, as nossas exportações de mercadorias, estamos a falar de produção nacional, não estamos a falar de bens e serviços, permitiria, portanto, digamos, retirar 1 milhão desses 7.200 milhões, 1.000 milhões de euros para investir na nossa economia, para apoiar as pequenas e médias empresas, para apoiar a nossa produção e, digamos, procurando assim, com essa criação de mais riqueza, então responder, portanto, ao problema da dívida, porque não tenho ilusões e, portanto, cada vez mais há portugueses que não têm ilusões. Há de chegar um momento em que não é dizer não pagamos, é dizer não podemos pagar. E é nesse sentido que, quando essa situação acontecer, obviamente os credores vão usar medidas draconianas sobre o nosso país. Ou seja, enquanto é tempo levar, portanto, à possibilidade de nós termos uma verba para investir, para criar, portanto, mais riqueza, para criar mais emprego, para apoiar, portanto, as empresas, particularmente as pequenas e médias, eu acho que isto nem sequer é uma proposta, digamos, avançadíssima, mas é elementar, é fundamental para o nosso futuro coletivo. Sr. de Sousa, o seu partido, o PCP, vai ter um congresso no final deste mês de novembro. A sua liderança não vai estar em causa. Eu pergunto-lhe, o senhor está com vontade para continuar à frente do PCP por quanto mais tempo? Bom, eu não quero ser apressado. Há um processo, portanto, obviamente, de construção de uma proposta. Como é sabido, é o Comitê Central que elege
o secretário-geral. Aquilo que eu digo, portanto, enfim, é que nunca será por proposta minha que serei secretário-geral do Partido Comunista Português. Portanto, admito é que seja proposta dos meus camaradas de partido, do meu coletivo partidário. E se, naturalmente, essa proposta surgir, tenha eu saúde e capacidade e pode o partido contar comigo. Mas, obviamente, tenho este descanso imenso que é, seja como secretário-geral, seja como militante do PCP, não deixarei de ser comunista e de continuar a lutar pelo meu povo. Portanto, mas já começou a pensar na sua sucessão? Não, nós não temos essa visão. Não vai sugerir nenhuma dupla, essa visão sucessória para a não, sua sucessão no partido? Sabe, é um processo interessantíssimo de ouvir, portanto... Um processo muito discreto, pouco público. Mas, portanto, enfim, uma discussão imensa e intensa, tanto nos documentos como em relação à direção do partido. E aquilo que eu digo com uma grande franqueza é que essas opções, essas eleições, essas propostas resultam, digamos, de um emanar e não de um cérebro iluminado. Vem de baixo para cima, que de repente rapa de uma moção, assim, se quiserem, portanto, apoiem esta moção que é intocável, que não permite, portanto, enfim, alterações. Não, temos de facto um processo democrático. Este fim de semana também vai haver uma alteração de liderança no Bloco de Esquerda. Eu pergunto-lhe como é que antevê a relação do PCP com a nova liderança do Bloco, que é constituída por um casal, João Semedo e Catarina Martins. Não, enfim, um casal político, não. Eu não quero, portanto, obviamente, por razões éticas, portanto, fazer comentários em relação às soluções de direção do Bloco de Esquerda. É o Bloco de Esquerda que tem que decidir, portanto, e não deve haver qualquer ingerência ou qualquer interpretação, designadamente da nossa parte. Quanto às relações, obviamente, temos relações designadamente no plano institucional, portanto, convergimos em muitas matérias, em iniciativas legislativas. Mas pareceu-lhe uma solução interessante? Eu não quero fazer julgamentos, nem num sentido nem no outro, como digo. Seria entendido como uma ingerência, coisa que nós também não gostamos que nos façam a nós. Neste momento, quantos funcionários é que tem o seu partido? Neste momento, enfim, mais de 200 camaradas, funcionários do partido, que são decisivos, determinantes, digamos, no funcionamento da nossa organização, da nossa intervenção, portanto, homens, mulheres e jovens, muito empenhados, generosos, que tudo dão, portanto, a este partido. E, nesse sentido, portanto, já houve a necessidade de fazer cortes de salários no PCP? A crise, o partido não é imune à crise, obviamente, portanto, e às consequências dos cortes nos salários, dos direitos dos trabalhadores, obviamente. Por exemplo, portanto, os meus camaradas deputados que tinham ligação à administração pública não receberam o 13º mês, nem o subsídio de Natal. Obviamente, portanto, não temos aumentos salariais, receberam aquilo que o privado recebeu, portanto, com todos os cortes, designadamente em relação ao subsídio de Natal, como sabe. Mas, portanto, nós temos como princípio, digamos, de não ficarmos, digamos, com o estatuto diferenciado da generalidade dos trabalhadores. Também os comunistas também estão a passar por sacrifícios, naturalmente. Jerônimo Sousa, o nosso tempo terminou. Obrigado. Agradeço-lhe ter vindo ao De Caras. Muito obrigado. Obrigado. O De Caras regressa na próxima semana. Já sabe, por uma boa resposta, nós fazemos todas as perguntas. Boa noite.